Bom dia, meus irmãos, é uma alegria estarmos juntos novamente. Eu estou naquele período de recarga de bateria, a minha bateria ainda está nos 80%, né? Vamos ficar mais uma semaninha fora aí para chegar nos 100% e voltarmos e começar então a gastar essa bateria aí de maneira saudável. Muito obrigado por sua presença, é uma alegria estarmos juntos esta manhã. Eu quero agradecer a presença dos nossos visitantes. Eu tenho meu irmão e minha cunhada aí que são presenças internacionais, são lá de Recife, né? Eles estão aqui. E obrigado pela sua presença, obrigado pela presença de todos. A vocês que vão nos assistir depois pelas mídias sociais, queremos agradecer o privilégio de estarmos aí compartilhando com você também a palavra de Deus e convidando vocês também a participarem aqui do nosso culto. A nossa igreja fica aqui na Rua do Mackenzie, aqui, na Rua da Consolação, 1218, próximo ao Mackenzie. 3 minutinhos do metrô você chega aqui e aí você vai sentir-se abraçado, acolhido por nossa igreja. Nós entendemos que nada substitui o culto presencial. Então seria interessante, se você puder então estar conosco cultuando e celebrando ao nosso Deus, nós estaremos então de braços abertos para recebê-los. Amém? Mais uma vez eu quero então agradecer a presença de todos e eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 28, nós vamos ler apenas a parte A do verso 6. Mateus 28, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Oremos. Senhor, obrigado por esta manhã, Deus, e obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesse local, reservados para cultuar o Teu nome. Que possamos, Senhor, estar com o nosso coração voltados à Tua palavra e que possamos sair daqui diferente de como entramos. E nós, Pai, estamos celebrando o dia de hoje a ressurreição do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Estamos celebrando, Senhor, o sacrifício na cruz, derramando o Seu sangue, Pai, e nos dando, Senhor, através desse sacrifício, a salvação em Cristo Jesus, a Tua graça e a Tua justiça dispensada sobre nós. Aceita o nosso culto, Pai, aceita, Senhor, o nosso louvor, que toda honra e toda glória sejam dados ao Teu nome. Pai, eu te peço humildemente que Teu Espírito me use como instrumento facilitador da pregação da Tua palavra, que aqueles que vão escutar a Tua palavra, se porventura ainda não o conhecem, não o têm como Salvador de suas vidas, possam neste dia, Senhor, alcançar a salvação em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, escolhemos aí um verso do capítulo 28 de Mateus, um verso curto, mas que tem um significado enorme para nós. E o nosso convite hoje é para celebrarmos juntos a ressurreição de Cristo. Hoje muitas igrejas estão reunidas neste momento, celebrando a ressurreição de Cristo. Existem aí cantatas, corais, enfim, há uma festa, porque esse dia é um dia em que nós louvamos ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus. E hoje nós celebramos a Páscoa, ressurreição de Jesus Cristo, e faremos isso porque esta ressurreição, meus irmãos, ela nos faz reconhecer e entender a vitória da alma do homem. Não estaríamos aqui se não houvesse a graça de Deus dispensada através do seu Filho Jesus Cristo. Não estaríamos aqui se não houvesse a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Nós não estaríamos aqui hoje, meus irmãos, se não fosse a morte de Jesus Cristo na cruz. Nós não estaríamos aqui se não fosse a sua ressurreição ao terceiro dia.
Por isso, hoje nós devemos celebrar a salvação em Cristo Jesus. Celebrar a ressurreição em Cristo Jesus. O verso, meus irmãos, que nós escolhemos nesta manhã para a nossa reflexão, é parte da maravilhosa manifestação de amor, do grande amor de Deus, através do seu Filho por nós. Este verso que nós lemos na palavra de Deus, ele autentica as profecias feitas nas Escrituras. Este verso, ele valida as alianças feitas por Deus ao seu povo escolhido. Este verso que nós lemos autentica a humanidade de Jesus Cristo e a deidade de nosso Senhor Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. O homem que cumpriu todas as leis, tudo que o Senhor então determinou. O Deus maravilhoso que se entregou e se fez homem, se encarnou, para que pudesse então ser sacrifício maior, o único sacrifício para as nossas vidas. E eu quero convidar você nessa manhã, para junto nós fazermos uma reflexão da nossa esperança em Deus. Muitas vezes nos deixamos esmurecer pelas circunstâncias da vida. E sem perceber, olhamos a ressurreição de Cristo de maneira romantizada. Apenas em abril, onde nós vamos celebrar a ressurreição de Cristo. Às vezes nós romantizamos e nós tratamos a ressurreição de Cristo como uma mera história, uma história bela, uma história linda. Porém, quando nós romantizamos a ressurreição de Cristo, nós não passamos desse patamar de pontuar como apenas uma história. E nosso vigor espiritual, ele começa a esmurecer. E aí eu estou falando para nós cristãos, nós que conhecemos a Cristo como Salvador. Quando nós romantizamos a ressurreição de Cristo, nós não damos muita importância, ou a importância devida que deveríamos dar. A nossa esperança, ela esmurece. E nós nos tornamos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas não praticantes. Então a esperança em Cristo Jesus, a esperança que o Senhor nos colocou no nosso coração, na vinda do seu Filho amado, é uma esperança para que nós trabalhemos com ela e coloquemos em prática. O verso 6, ele diz: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. E o contexto desse verso, nós lemos aí Mateus 28, capítulo 28, nós lemos que mostra um grupo de mulheres que estavam se preparando para ir ao túmulo ver Jesus, para passar e embalsamar Jesus, para levar o melhor perfume, o perfume mais caro que tinha na época, para passar sobre o corpo de Jesus. É interessante que essas mulheres, elas ficaram preocupadas no sentido de que, como que nós vamos remover aquela grande pedra que está fechando o túmulo, onde Jesus está sepultado? E nós não temos forças, somos mulheres, precisaremos um pouco mais de músculo ali para mover aquela pedra. Porém, elas se reuniram e foram, naquela primeira hora do domingo, em rumo ao túmulo de Jesus. Mas aquele obstáculo que tinha ali, aquele pensamento que elas tinham, nada impediu que elas prosseguissem com a sua esperança de ver Jesus. Mesmo o Jesus sepultado, mesmo o Jesus morto, aquela esperança delas não esmureceu. Elas tinham um plano, elas tinham um objetivo de ver ainda por mais uma vez Jesus. E aquela esperança que essas mulheres colocaram em sua vida em ver Jesus mais uma vez, talvez elas tenham lembrado ali do verso que Jesus Cristo,
quando ele diz lá em João 14, 27, deixo com vocês a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Aquelas mulheres viram sim que aquele homem, Jesus Cristo, pregava a palavra de Deus, mas enfim elas foram ao túmulo. E aí quando nós lemos aqui no texto, chegamos no verso 6, o anjo então ali olha para aquelas mulheres, e antes ele fala assim, eu sei por que vocês vieram ver Jesus Cristo, mas olha, eu quero dizer uma coisa a vocês, ele não está aqui, ele ressuscitou, como ele tinha dito a vocês, enquanto vocês caminhavam com ele, vocês, os discípulos, todos aqueles que estavam com Cristo, Cristo não deixou nenhuma vez de falar que haveria necessidade dele ser crucificado, de ser colocado como sacrifício, pela vida daqueles discípulos, pela vida daquelas mulheres, pela vida daqueles homens. E o discípulo diz, como ele tinha dito. E aí quando nós lemos essa frase, e chegamos no final dela, desse primeiro momento, como ele tinha dito, vemos naquele momento que Deus veio, Deus ele escreve de maneiras maravilhosas, para entendermos que esse verso ele diz o seguinte, ele tinha dito, Jesus ele disse que ia ser crucificado, mas nós vamos muito mais além disso. Nós vamos entender que a história da jornada de Jesus Cristo ao Calvário, ela acontece muito antes deste momento aqui. E nós vemos então a autenticação de quando o anjo fala assim, olha, ele ressuscitou. O anjo ele está dizendo assim, o eu sou, aquele que se encarnou, se fez homem. Aquele que se encarnou, se entregou como sacrifício por nós. Esse Deus, ele vive. Então o contexto dessa passagem em Mateus, ele nos leva aí uma jornada de Jesus e afirmamos, conforme as Escrituras nos diz que esta jornada de Jesus a Jerusalém, ela não começou em Jericó, ela não começou na Galileia, ela não começou em Nazaré, muito menos ela começou em Belém. A jornada de Jesus rumo à cruz, ao seu sacrifício, meus irmãos, começou muito antes disso tudo. E se você tem acompanhado as nossas pregações e referente a Gênesis, todas as nossas pregações, principalmente as duas últimas, que foram tratadas sobre o pecado do homem, a queda do homem, ali nós encontramos a profecia, a primeira profecia ali, da vinda de Jesus Cristo, daquele que viria para nos salvar, e a jornada de Jesus rumo à cruz, ao seu sacrifício, começa muito antes de tudo isso que nós lemos, ou esse verso, esse texto que nós lemos em Mateus acontecer. E aqueles que estão acompanhando esta série de Gênesis, nós vemos ali em Gênesis 3,15, a jornada de Jesus ao Calvário em seu início, tem o seu início desde a eternidade, enquanto o fruto está sendo espedaçado, e o seu barulho ecoava no jardim do Éden. Jesus iniciava ali a sua jornada para o Calvário. Como ele tinha dito, como a palavra tinha dito. A jornada de Jesus ao Calvário tem o seu início desde a eternidade. Enquanto isso, nós lemos a palavra de Deus e nós chegamos nesse momento da ressurreição e nós entendemos que todo o propósito de Deus foi cumprido em Jesus Cristo. Em Gênesis, portanto, nós temos aí o chamado proto-evangelho, o início do que haveria de acontecer. Esta profecia de Gênesis 3,15, ela é considerada a mãe de todas as profecias. É a profecia que Deus, com a sua graça, com o seu amor, manifesta a nós e o seu cuidado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito.
E nós vemos aí em Gênesis 3,15, olhando para a jornada de Jesus Cristo ao Calvário, nós vemos ali em Gênesis 3,15 a semente prometida. Vemos naquele momento que Deus não veio executar um juízo de extermínio, um julgamento final do homem e da mulher, mas nós vemos a providência salvífica de Deus em relação ao seu filho, criatura desobediente. Então o Senhor ele começa a tratar e cuidar para que a sua providência, para que o seu objetivo, para o seu propósito fosse concluído. E nós aqui hoje, 2022, possamos entender verdadeiramente o que é a ressurreição em Cristo Jesus, o que nós devemos trabalhar sobre a nossa esperança, e a esperança, ela chegou. Esta semente, meus irmãos, colocada ali em Gênesis 3,15, de maneira profética, ela nos traz, nos mostra a aliança, nos dá a aliança da graça sobre os seus escolhidos. Deus, naquele momento, resgata a ordem original da criação e, ao mesmo tempo, Ele derrama da sua justiça também. Satanás é amaldiçoado, e esta semente prometida derrotaria Satanás. Talvez se eu tivesse nos nossos irmãos assembleanos, aleluia, né? A gente ia ouvir aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É uma grande verdade para as nossas vidas. E na jornada de Jesus ao Calvário, vemos então o enredo, o propósito de Deus desde a eternidade. Conforme Jesus tinha dito no Novo Testamento, conforme também Ele indica o Antigo Testamento sobre tudo o que iria acontecer. E nós vemos também a esperança, aqui em Gênesis 3,15, na nomeação da mulher. Eva significa vivo ou vida. Ao nomear sua esposa, Adão exerceu a fé salvadora na semente prometida que seria gerado pela mulher. Quando Caim nasceu, Adão e Eva, naquele momento, e Adão, ele expressa o seguinte na palavra de Deus, Gênesis 4:1. Adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Para Adão, aquele nascimento do seu primogênito seria o libertador para as nossas vidas. Uma esperança de que ali seria ele que seria o nosso Redentor. Mas o nosso libertador ainda não chegou. Não era Caim. Caim provou ser mais filho de Satanás do que filho de Deus, no assassinato de seu irmão. Então nós vemos aqui nessa providência de Deus, nessa trajetória de Jesus Cristo ao Calvário, o libertador, o curso da história de seu propósito ainda estava por vir. Vemos que a trajetória na cruz, a semente prometida, ela foi satisfeita em Jesus Cristo, que apareceu para isso, para destruir as obras de Satanás. 1 João 3,8 diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Promessa de Deus para as nossas vidas. E nessa trajetória, nessa jornada de Jesus Cristo, à crucificação, ao drama da crucificação, o Senhor nos mostra aqui em Gênesis 3,15, a morte para cobrir o pecado. Em Gênesis 3:21, Deus providenciou uma cobertura para o casal, para substituir as folhas de figueira. Então, a provisão de Deus para o pecado deles exigia derramamento de sangue, ao tirar a vida de um animal, para cobrir o pecado do homem. Nesse ato, Deus estabeleceu a ordenança do sacrifício como necessária para os pecadores.
E aí hoje nós vemos e temos aqui o relato do sacrifício de Jesus Cristo. E esses pecadores, através desse sacrifício, em adoração, eles se aproximam a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Nesse ato, Deus estabeleceu então essa ordenança do sacrifício, meus irmãos, que hoje estamos celebrando, o sacrifício de Cristo, a sua ressurreição. E para um pecador entrar na presença de Deus, seu pecado deve ser coberto, e ele deve admitir que merece a pena de morte. Uma admissão evidenciada por sua confiança na provisão graciosa de Deus, o sacrifício de sangue. E aí, meus irmãos, nós temos esta trajetória e esta jornada de Jesus Cristo na cruz por nós. E a árvore da vida, então, ela é presente neste momento também. É somente depois de sermos salvos e ressuscitados nos novos céus e na nova terra que seremos admitidos a comer a árvore da vida. Um dia nós retornaremos, nós seremos, o Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, e nós vamos estar presente do nosso Deus, e ali juntamente a árvore da vida. Apocalipse 22, de 1 a 4, diz o seguinte: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. A maldição que veio sobre o homem após o pecado, ela trouxe para nós o entendimento de que Deus está no controle de todas as coisas, que não era o homem que ia dirigir a história, o tempo, e o Senhor, em vez de derramar a sua justiça sobre aquele homem, aniquilando aquele homem naquele momento, Adão e Eva, o Senhor permitiu que Adão continuasse a cuidar do jardim, porém o seu cuidado seria com suor. O cuidado do jardim não seria mais como antes do pecado, mas agora Adão deveria trabalhar, suar duro, prover o pão para casa, porque o pecado então estava presente em sua vida, mas o Senhor falou assim: olha, você ainda vai ser o homem para cuidar desse jardim, mas olha, você vai sofrer para acontecer, para prosseguir a sua jornada do cuidar. E a palavra de Deus nunca diz para nós que enquanto nós estivéssemos nesse mundo, nós seríamos um povo escolhido dentro de uma abóbora de vidro, sem preocupações, sem problemas, sem desafios. Não. A palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições. O Jesus Cristo diz: no mundo tereis aflições, mas tende paz, mas tende bom ânimo. E essa esperança que nós devemos trabalhar no nosso coração é também um trabalho de nós prosseguirmos na esperança da volta de Cristo para buscar a sua igreja, porque já aconteceu sim aquela profecia que Jesus Cristo ia ser crucificado, e ele foi crucificado, só que ainda Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E naquele momento, nós viveremos em honra e glória com o nosso Senhor.
E aí, quando nós lemos esse verso que o anjo diz a estas mulheres que Jesus Cristo ressuscitou, como ele tinha dito, Jesus Cristo, então, ele confirma isso mais uma vez, lá em Lucas, verso 24, se você quiser abrir o texto. Deixa eu localizar o verso 44. Diz assim: Jesus, após a sua ressurreição e após essas mulheres verem que Jesus Cristo estava ressurreto, e aquele anjo então dá àquelas mulheres, volta àquelas mulheres o vigor verdadeiro, que Jesus Cristo vive, é ressurreto, está entre nós, vá agora e avisa os discípulos. Jesus Cristo então, depois de aparecer àqueles discípulos e todos verem que Jesus estava ali, que a profecia foi cumprida, ele diz o seguinte: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O Senhor, ele volta lá em Moisés. Moisés escreveu Gênesis. O Senhor volta às profecias, tudo o que estava relatado, a profecia que haveria de vir um Redentor a vocês, que haveria de nascer entre vocês aquele que traria salvação, e aquele que seria sacrifício por vocês. Eu estou aqui, e eu quero encorajá-los cada vez mais. Verso 45, a palavra do Senhor diz, e Jesus Cristo diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as sagradas Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Percebem aqui o valor da esperança em Cristo Jesus? Não é apenas para entendermos que Ele foi o provedor para a nossa salvação, mas que nós possamos levar avante esta esperança que foi colocada em nossos corações, através do Espírito de Deus, através do sangue de Cristo na cruz. E quando nós não sentimos essa vontade de esperar a volta de Jesus Cristo, nós agimos diferentemente daquelas mulheres que sabiam que Jesus Cristo estava sepultado e queriam vê-lo mesmo morto. E hoje nós temos a redenção em Cristo Jesus. E a esperança que é colocada em nosso coração, meus irmãos, ela nos leva a nos preparar como a noiva de Cristo, a igreja que será redimida, como aquela noiva que está se preparando para a volta do seu noivo. E trabalhar esta esperança em nossas vidas, para que os conflitos dessa vida, para que os problemas dessa vida não possam ser instrumentos para esmorecer o nosso entendimento da palavra de Deus. Nós não somos um clube onde nós nos reunimos para falar da palavra de Deus. Nós não somos uma entidade para sermos aquela entidade que trabalhe na ação social somente. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos aquela que deve pregar o evangelho a toda criatura e mostrar àqueles que não conhecem esse Cristo que Ele ressuscitou, Ele está entre nós, como Ele havia dito. Então o verso que nós lemos em Mateus 28, 6, ele quer nos dar este alerta, de que tudo isso que nós estamos hoje comemorando, a ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo sobre a cruz, ela tem a sua continuidade até a volta de Cristo, Cristo vitorioso, e quando Ele voltar em glória, a sua igreja vitoriosa juntamente com Ele, será redimida, será transformada com seu corpo. Esta é a esperança que o Senhor quer e deseja do nosso coração. O Senhor prometeu,
o Senhor agiu. O Senhor mostrou ao homem que Ele é gracioso, que Ele não é um Deus perverso, Ele é amoroso, mas ao mesmo tempo, o Senhor é um Deus justo. Porque se nós não tomarmos conta do valor dessa esperança, aquele grande dia, Ele vai olhar para nós e dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Mas Senhor, eu preguei em teu nome. Mas Senhor, eu curei em teu nome. Mas Senhor, eu falei do teu amor. Você não entendeu o verdadeiro valor da esperança em Cristo Jesus. Vigor espiritual. Precisamos ter este vigor. Precisamos ter esse desejo, essa vontade de reencontrar a Cristo. Esperar a sua volta, como se Ele viesse daqui a pouco. A celebração da Páscoa, para concluirmos nossa reflexão, é o compromisso do anunciar a salvação em Cristo e vivenciar de fato nossa transformação nessa vida. Transformados em Cristo Jesus. Foi isso que as mulheres viram e anunciaram. Cristo vive. Aquela pedra, aquele obstáculo foi removido. E não foi removido para Jesus Cristo sair da tumba, não. Foi removido para mostrar a ela que Jesus Cristo havia ressuscitado. Foi removida para nos mostrar que Ele vive e reina para sempre. A celebração da Páscoa nos leva à adoração verdadeira e à gratidão a Deus. E quanto nós somos falhos em não agradecer a Deus por tão presente e precioso que foi Jesus Cristo em nossas vidas. A celebração da Páscoa nos convida e nos prepara para a noiva de Cristo. Ela nos convida a nos preparar para a volta de Jesus Cristo, como uma noiva que está se preparando para o seu casamento. Ela não vai feia, né, para a igreja, né, Mari? Você vai bonita, né? A Mari vai casar daqui a pouco com o Marcão. E a Mari é maquiadora, né? Então, como uma noiva se prepara para encontrar o seu noivo, assim deve ser a igreja. Meus irmãos, nossas lutas diárias, elas tornam-se totalmente diferentes quando nós percebemos Cristo em nós em Cristo, e suas vitórias envolvendo as nossas vidas. Nós em Cristo, Cristo em nós, e as vitórias envolvem Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que possamos passar um domingo na continuidade do culto, do descanso que o Senhor nos pede para refletirmos sobre isso. Ele não está aqui, Ele ressuscitou, como havia dito. A esperança chegou. Amém.